Olá, fã de obras suspeitas ou pessoa que clicou aqui, episódio curioso, o dedo escorregou, né? Este foi um mangá que me pegou de surpresa em uma noite aleatória de pesquisas sérias e o protagonista me fez dar muitas gargalhadas. Sem muita enrolação, bora para o resumão. A história começa com duas garotas, uma elfa e uma anã, perguntando o motivo de o protagonista as comprar. E sem dizer nada, apenas o motivo passava pela sua cabeça. Para ele, era óbvio. Cansado de ser chamado de virgão, ele decidiu resolver o problema de uma vez por todas. Mas, como não pode dizer isso para elas, ele inventa rapidamente que o motivo é para livrar o mundo da fome. E voltando um tempo no passado, para entender melhor isso tudo, quando ele encontrou a deusa responsável por sua reencarnação, a mesma possuía a beleza superior à de um humano. Por isso, ele rapidamente percebe que morreu de alguma forma e está na parte clássica dos mangás de reencarnação. Ele mal podia esperar para ganhar seus poderes roubados e fazer isso e aquilo com as garotas bonitas. Após 30 anos de uma vida solitária na Terra, ele estava pronto para dizer adeus a seu eu antigo. Quando a deusa o cumprimenta, o chamando de idiota, impopular e incapaz de sustentar uma conversa adequada com as mulheres. O senhor virgão. Ele até queria contestar essas ofensas, mas não conseguia. Graças à sua irmãzinha de língua afiada, ele já havia se acostumado com isso. E em comparação com sua irmã, ela pegou até leve. Por isso, ignora e apenas pergunta quem é ela. A linda mulher então se apresenta como uma deusa. E para confirmar suas dúvidas, ele pergunta se estava mesmo morto. E ela responde que sim, pois um estudante do ensino médio caiu do prédio logo em cima dele, o que causou a sua morte. Ele então começa a lembrar que isso aconteceu quando ele estava voltando do trabalho extra. Mas a deusa depravada interrompe seus pensamentos e pergunta se ele aproveitou a delicadeza e suavidade dela no processo. Enquanto por fora ele não diz nada, por dentro ele não nega o fato de que tem sim o desejo de ser sentado por um traseiro, mas que sequer deu tempo para sentir naquela hora. Mas, preocupado com a garota, ele pergunta se ela ficou bem no fim. E a deusa diz que ele não precisa se preocupar, pois ela foi salva graças a ele. Ele agora se sente até mais aliviado, pois pelo menos a sua morte não foi em vão. E por ele ter salvo uma vida, a deusa lhe promete uma recompensa pela sua boa ação e vai lhe dar uma oportunidade especial para a sua próxima vida. E enquanto por fora ele parecia surpreso e confuso, por dentro ele já esperava por isso. A deusa então continua e fala que ele será reencarnado em um mundo de fantasia, de magia e espadas, mas que irá possuir o corpo de uma pessoa, o que o deixa confuso. Ela então puxa um slide e nele mostra quem ele vai possuir. Um rapaz chamado Allen, jovem e com um rosto bonito. Percebendo todos esses pontos fortes, ele sente que com aquele corpo, ele com certeza não passará dificuldade com as mulheres. E a deusa, como que lendo os seus pensamentos, comenta justamente disso, o provocando. E não aguentando mais suas provocações, logo pensa que se ela quer brincar com ele, ela deveria fazer isso com outras partes suas também. A deusa, obviamente, está lendo seus pensamentos e logo fica irritada com sua ousadia. Mas, mudando de assunto, ele pergunta se essa possessão vai unir a sua personalidade com a de Allen e as duas compartilharão o mesmo corpo. E a deusa diz que não, que a personalidade do Allen deixará de existir, que como ele é um aventureiro novato criado em um orfanato, mesmo perderá daqui a pouco a sua vida em uma dungeon. Assim, quando a alma dele partir, ele assumirá o controle do corpo, o que começa a deixá-lo hesitante. Então, e ele percebe que, se Allen morrer numa dungeon, então ele vai ser devorado por monstros. Isso o deixa ainda mais hesitante e fala que não quer possuir o corpo de um zumbi, que já foi chamado muito de fedido em sua vida anterior. Porém, a deusa fala que é por isso que vai lhe conceder o privilégio de um transmigradoras e ganhará a habilidade de regeneração. Ela continua e explica que essa habilidade também vai pré-programada para ser ativada no momento em que ele possuir o corpo de Allen. Ele rapidamente entende, mas também percebe que ele está simplesmente ganhando uma habilidade roubada, que é facilmente rank SSS de graça. Com essa habilidade, ele agora tem certeza que conseguirá várias garotas bonitas e poderá dizer adeus ao seu triste passado. A deusa pergunta se ele está pronto e empolgado, ele responde que sim. Sua segunda vida começa agora. Tem certeza que será uma vida maravilhosa. E agora é o momento onde se torna o rei do harém. Pelo menos houve um tempo onde ele pensava desse jeito, pois já se passaram 3 anos desde que ele começou a viver neste outro mundo de fadas e magia, e está quase batendo um novo recorde de sua solidão. Teve momentos onde ele pensou que isso tudo era uma piada ou um pesadelo. Ele calculou errado várias coisas. Primeiro,
viu que exterminar monstros é difícil. Mesmo um slime, ele não consegue vencer. Depois, a deusa revelou em seu sonho que ele também não consegue aprender magias subindo de nível. Sua única vantagem é usar a habilidade de regeneração, que é ativada rápida e de baixo consumo de mana. Mas mesmo se curando, a dor que sentiu não desaparece. Ninguém desejaria um companheiro tão incompetente. Por isso, ele tem estado completamente só. Além disso tudo, ele não pode usar sua habilidade na frente dos outros. Neste mundo, a habilidade de cura é considerada uma arte milagrosa e rara, e a igreja tem uma organização que acumula dinheiro fazendo isso. A sua habilidade de regeneração é uma versão superior da habilidade de cura. E a última coisa que quer é que fiquem de olho nele. Ele agora acha que outro alguém no lugar dele e com os mesmos objetivos já teria desistido, mas ele não fará isso. Por isso está ali hoje, no Comerciante de Escravos. Com seus 85 de QI, ele teve a brilhante ideia de juntar dinheiro esse tempo todo fazendo trabalhos de meio período por 3 anos. Tudo isso por esse momento. É ali onde começa seu harém em outro mundo. E logo após entrar, o que ele vê é um velho esquisito, o qual pergunta qual a classe ele deseja. O velho é feio que dá medo, mas ele precisa se controlar e deve ser firme. Ele queria usar uma voz forte e destemida, mas acaba saindo uma fina e fraca no seu pedido para ver tudo. No fim, o velho lhe mostra somente alguns, mas ele veio preparado para isso, e agora partirá para o ataque. E fazendo uma pose extremamente estilosa, ele fala que o velho tem outros que está escondendo, o que o surpreende. Ele nota a reação dele e continua com seu blefe, falando novamente que pediu para ver todo. O velho fica em silêncio por um momento, mas então concorda em mostrar os outros. Eles estão agora em um lugar completamente diferente, o que o faz se perguntar se alguém consegue mesmo viver ali. Chegando ao local onde estão as últimas, lhe é mostrado 2 garotas em um estado deplorável. Olhando aquilo, Allen ficou completamente em choque. Não havia esperança alguma em seus olhos. Ele pergunta quem são elas. O mercador fala que a maior é uma elfa antiga, uma raça superior de elfos, e a outra é uma anã idosa. Ambas são espécies raras. Ele diz que elas normalmente seriam de classe A, mas naquela situação, porém, antes do mercador continuar, ele pergunta quanto ele quer pelas duas. Ele quer levar ambas. O mercador não entende, mas concorda. Elas já não lhe servem mais e estão ali há muito tempo. Com isso, ele compra as duas. E as levando em um carrinho, pois não conseguiam sequer andar, ele confirma que está longe bastante da cidade. E após as tranquilizar um tempo, fala que elas devem ter sofrido muito esse tempo todo. E então começa a usar sua habilidade de regeneração. Agora, ele finalmente pode mostrar o verdadeiro valor da sua habilidade. Sejam suas mãos ou seus olhos, tudo foi restaurado como vieram ao mundo. Porém, ele não esperava elas serem garotas tão lindas assim. E fica em choque sem entender nada. As garotas não conseguiam acreditar naquilo. Só podia ser um milagre divino. Por outro lado, Allen ainda estava confuso. Ele queria sim garotas bonitas no seu harém, mas não esperava que elas fossem tão lindas assim. Por isso, nem sabe como falar com elas agora. No entanto, as garotas logo perguntam seu nome. E pego completamente sem jeito, ele tenta se apresentar, mas acaba mordendo a própria língua no processo. Mas então, ele começa a respirar fundo e se acalmar, pois agora está finalmente acontecendo. O seu harém em outro mundo se inicia aqui. Normalmente, pensariam agora que ele de fato iria começar a realizar seu sonho de criar um harém. Isso é o que normalmente pensariam depois disso tudo, né? Porém, ao comparar essas duas garotas, ele gastou toda a sua economia até a última moeda e agora não tem mais dinheiro nem mesmo para pagar uma pousada e é forçado a viver em uma cabana velha nas profundezas das montanhas. Ele está completamente falido e a deusa, adorando toda essa situação, invade seu monólogo apenas para tirar sarro dele, mas ele de alguma forma consegue expulsá-la. Há muitas coisas fora dos seus planejamentos agora, quando o que ele queria era apenas ser adorado pelas duas garotas que comprou e ser chamado de mestre. No fim, ele ainda continua atualizando seu histórico de virgão. A elfa antiga é chamada de Sil e a anã velha, né, se chama Noel. As duas são raças raras nesse mundo, mas fora isso, ele já não sabe mais nada sobre as duas. Isso porque ele não consegue ler nem escrever a escrita usada neste mundo, o que o impede de ler o pergaminho que detalha as informações delas. Mas notando que não é hora para ficar se depreciando, ele começa o coveamento de suas plantações, quando de repente Sylphie aparece, já vestida com roupas elegantes, que pega Allen completamente, mas rapidamente se recompõe e responde sua pergunta, e era o que ele estava fazendo. Ele diz que isso é cultivar inhames, e isso a deixa confusa por algum motivo. Ele pergunta se ela por acaso não gosta de inhame, mas Sylphie diz que não é isso, e ainda confusa, pergunta se ele vai cultivá-lo. Allen responde que sim, mas por não entender as dúvidas dela, ele pensa que ela
não iria querer comer o inhame cultivado por um fracassado como ele. Ou que talvez ela esteja pensando que seu mestre é pobre e quer ser autossuficiente. E tentando mudar de assunto, pergunta se ela está dando uma volta. No momento ele não tem tempo de descanso, pois agora tem a responsabilidade de não deixar elas dormindo ao ar livre ou ficar passando fome. Por isso, ele precisa gastar o dinheiro que consegue no dia comprando comida. E como para tranquilizar sua carteira, ele se convence de que isso é pelas duas garotas, pois se ganharem um pouco mais de carne, elas com certeza serão muito boas de abraçar. Colocando a cesta de frutas na mesa, ele oferece para Noelle, que agradece. Ele só quer que elas comam bem, mas ambas ainda estão cautelosas com ele. Deitado no chão do seu quarto, ele agora se lamenta, pois nessa situação ele não pode simplesmente chegar e pedir por aquilo que tanto deseja. Ele precisa fazer elas confiarem nele, mas não tem tempo para pensar nisso agora, já que precisa encontrar o trabalho de hoje. E então avisa que vai à cidade e pede para elas esperarem por ele. Ele nota a confusão nos olhos delas e pergunta se por acaso desejam que ele compre algo específico para comer. Mas ambas dizem que não, se lamentando por nem saber o que elas gostam de comer. O seu plano de atraí-las com comida ter falhado e vai até a cidade. Agora, na perspectiva da Sylvie, vemos que ela estava incrédula com tudo isso, pois ele simplesmente saiu e deixou elas sozinhas. Tanto ela quanto Noelle já recuperaram seus poderes originais. E mesmo que tenha o brasão de escravas, não seria difícil escapar do seu controle. Talvez ele esteja as testando, é o que ela começa a pensar. Ele até mesmo quer cultivar inhames, sendo que a Sylvie consegue fazer isso em instantes com magia. E ele deveria saber disso lendo o pergaminho de avaliação. Ele só precisava lhe dar uma única ordem e não precisaria mais trabalhar sozinho. Ela é grata por ele restaurar os seus corpos, mas se pergunta qual o seu objetivo, pois apesar de ter a habilidade roubada de restaurar e de ter duas garotas à disposição, ela não notou sinal de que ele queira os seus corpos. Só sabe ela que isso é justamente o que ele quer, simplesmente não consegue falar. No fim, se pergunta o que ele planeja fazer depois de as conquistar. E para confirmar suas suspeitas, ela o seguiu. Porém, não viu aquilo que suspeitava, e sim Allen entrando em uma clínica. Ela se pergunta se ele trabalha ali e o porquê de não estar usando a restauração ao invés da cura comum. Mas logo percebe que a igreja certamente ficaria de olho nele se o fizer. Porém, se isso acontecesse, na melhor das situações, ele poderia ter qualquer cargo e honras que quisesse. Por isso não entende o motivo de trabalhar ali e ganhar quase nada. É então que Allen termina de curar a garota e ela o agradece. E ele pede para ela tomar mais cuidado enquanto faz uma expressão serena, que deixa a Sylvie sem jeito. Ela se pergunta qual é o problema dele e o porquê de estar fingindo ser uma boa pessoa, até porque ele compra escravos. Mas então lembra que ele mesmo comprando não parece ter interesse algum neles. No fim, ela não faz ideia do que ele está pensando. E naquele exato momento, ele apenas pensava que as nuvens estavam parecendo um grande par de melões. 3 meses se passam desde então. E agora, na perspectiva de Allen, o qual estava colhendo seus inhames que finalmente estavam prontos para colher, Sylvie pergunta a razão de não estar a usando para fazer as plantas crescerem. Inclusive, eu tenho certeza que ela consegue fazer outras coisas além de plantações crescerem também. Allen não entende a sua pergunta e pensa que ela quer que ele a coloque para trabalhar com agricultura, o que não é necessário, pois consegue restaurar sua resistência e trabalhar sozinho nisso. Por isso, ele pretendia recusar sua ajuda. Quando ela fala que com sua magia de árvore, ela consegue colher colheitas imediatamente e demonstra isso para ele em um instante. Ele fica sem entender nada e se pergunta que diabos de habilidade roubada é essa e o porquê dela ter escondido esse tempo todo. E notando sua confusão, Sylvie pergunta qual o problema e se ele já não sabia disso. E essas informações deveriam estar escritas no pergaminho de avaliação, o que o faz lembrar do papel que não conseguiu ler um tempo atrás. Agora, com o inhame em mãos, ele se pergunta se deveria contar a verdade, mas logo percebe que isso seria como declarar que ele é um bebê que não sabe ler nem escrever, além de ser muito vergonhoso para ele como mestre delas. Um homem tem que parecer bem diante de uma garota. Dito isso, ele deve contar uma mentira, mas o que contar? Ele é um amante pervertido de inhames, ele precisa se acalmar e pensar em algo que não vai diminuir seu valor mais ainda, mas sim uma desculpa que aumente suas ações aos olhos dela. E então pensa em algo. Ele disse que a magia é uma moeda de duas faces, dependendo do usuário. Por isso, decidiu não forçar ela a usar magia, e sim
assim esperava que ela considerasse-o por conta própria. Que a ideia de pensar que pode qualquer coisa só por ter uma habilidade roubada é algo assustador. Após esse show de hipocrisia dele, o mesmo sabe que deveria ser o último a dizer isso, pois sempre pensou assim, mas continua com sua farsa e fala que não há necessidade dela se forçar a usar sua magia e então volta para sua colheita. Agora, na perspectiva de Sylphie, depois que demonstrou sua magia, ela pensava que ele poderia até fingir ser uma boa pessoa, mas que se revelaria após ver sua magia, o que não aconteceu. Ao invés disso, o que pareceu foi uma expressão que demonstrava uma ferida aberta em seu coração. Isso que suas palavras após isso pareciam estar tentando se convencer. Agora, ela tem certeza que ele não estava mentindo, que possivelmente acabou se perdendo em seu poder de restauração no passado, pensando que poderia fazer qualquer coisa, mas que acabou acontecendo algo que mudou sua visão. Por isso, esconde seu poder. Ela de alguma forma chegou a essa conclusão após ouvir ele falar e agora se sente envergonhada de si mesma por ter exibido sua magia daquele jeito. E aproximando-se de Noelle, ela fala que tem algo para conversar, algo sobre o futuro dela. E na manhã seguinte, quando foi terminar sua colheita, ele ficou sem entender nada, pois além dos iames, havia ali diversos legumes, todos prontos para a colheita. Aquilo só poderia ter sido obra da Sylphie. E percebe que mesmo ele, um reencarnado, não tem uma habilidade roubada dessas. E não só fez isso, como também estava com a Noelle sonolenta ajudando colhendo. Ainda confuso, ele pergunta o porquê dela ter usado a sua magia, o que a faz perguntar também se acabou sendo muito apressada. De repente, outro grande mal-entendido é feito e ele pensa que ela fez isso para o criticar de alguma forma pelo que disse no dia anterior e que agora o seu plano de usar seu conhecimento moderno para ser incomparável está acabado. Ele tenta novamente falar que ela não precisa se esforçar a isso, mas ela diz que está tudo bem. E com as duas se retirando para fazer o café da manhã, ele também vê a hora de Beiar se esvaindo, até que ele de repente pensa em outra forma. E ele não consegue mais ter sucesso na agricultura, então vai inventar concreto que ainda não existe neste mundo, para assim criar edifícios robustos e modernos. Mas então Noelle aparece de repente e fala que sentiu o cheiro dele fazendo coisas, por isso pede para participar. Ele se surpreende, pois essa é a primeira vez que Noelle fala assim com ele, e então concorda. Ela pergunta o que vão fazer e ele diz que quer construir uma casa nova com concreto. E por nunca ter ouvido falar disso antes, ela rapidamente se anima, curiosa pelo que é isso. Allen então começa a explicar como o concreto é feito e o cimento, enquanto ela ouve atentamente tudo o que ele fala. Ela pergunta se tem algo mais depois de fazer o concreto e, animado, Allen fala que vai ensinar ela, mas somente a ela. Minutos depois de explicar como seguir, ele diz que na prática é mais difícil, mas Noelle fala que ele pode apenas sentar e assistir agora. E em um instante, ela começa a organizar todas as matérias-primas necessárias para o cimento. E ele então nota que assim vai ficar sem suas contribuições, mas agora era tarde demais para isso. Noelle, assim como Sylphie, também tinha sua habilidade roubada. E enquanto ele se desesperava, ela conclui com sucesso a fabricação do cimento. Agora ele lembra como acabou falando tudo de forma tão orgulhosa que nem notou que isso poderia acontecer. Percebe também que recentemente as duas garotas têm conversado cada vez mais. Imaginando o pior cenário, ele só consegue pensar que elas estão se reunindo e percebendo o quanto ele é inútil. E já no próximo dia, Noelle e Sylphie construíram 3 casas novas. Noelle, com a habilidade de endurecer, fez as paredes ficarem firmes, se revelando uma mestre em fabricação. E Sylphie encheu bambus com mana, os tornando super resistentes. Enquanto Sylphie o chamava para entrar logo nas novas casas, ele se perguntava como tudo acabou assim. Ele deveria ser o reencarnado com a habilidade roubada. Deveria ser o mais forte e flertar com as garotas. Mal sabia ele que no futuro seria adorado como um rei demônio, temido até mesmo pelo herói. E assistindo a tudo isso de plantão, a deusa pensa que deveria tirar sarro dele mais vezes e ver como as coisas vão acabar. Agora, na perspectiva de Noelle, enquanto ela ouvia atentamente as palavras de Allen, a mesma estava maravilhada, pois seus instintos anões estavam gritando como nunca antes. E após reproduzir como Allen havia dito, se sentiu ainda mais incrível. Agora ela tem certeza que Allen não é um simples ninguém. E ele mesmo, com sua habilidade roubada de restaurar, não sai se exibindo e também não é vaidoso com o conhecimento que tem para compartilhar. Todas as coisas que ele ensinou para ela a deixaram extremamente feliz. E mesmo a Sylphie, que antes estava tão desconfiada dele, agora está disposta a depositar sua confiança. E dessa forma, Noelle também começa a pensar assim. Agora ela também quer carregar o peso dos ombros do Allen. E assim, quando o Allen acorda pela manhã,
havia mais 2 casas no quintal. Ele não entendeu nada. Noelle, ansiosa pela reação de Allen, olhava de canto, até que ele anotou e ela então informou que havia construído mais 3 casas para cada um deles. E ela falar isso como se não fosse nada, o assusta. Ela então sai do canto que estava e vai até eles preocupadamente, chegando perto o suficiente para o deixar constrangido. Porém, sem se importar com isso, ela apenas começa a falar que trabalhou duro para Allen, para Sylvie e para ela. Por isso, agora ela quer que ele a recompense. E Sylvie, ouvindo tudo isso, fala que ele deveria apenas fazer isso logo. Mas Allen, com sua mente completamente deturpada, logo pensa que elas estão tramando algo contra ele. E isso tudo não passa de um show para o ridicularizar. Porém, suas fantasias depressivas são interrompidas, pois elas o chamam. Sylvie pergunta se estava tudo bem, e só então ele percebe que precisava se acalmar, pois agora não tem mais volta. E do ponto de vista delas, deve estar perfeitamente bem ele poder elogiar Noelle. Ele tem permissão de acariciar a cabeça dela. E após reunir força, ele agora apenas pede para si mesmo que ela não olhe como um pervertido depois disso. E acariciando a cabeça de Noelle e agradecendo por seu trabalho duro, os seus medos se mostraram apenas ilusões, pois Noelle adorou aquilo. E enquanto ele se desesperava com o coração a mil, sendo purificado, Sylvie observava aquilo tudo completamente envergonhada e não conseguia deixar de sentir inveja. Ela viu que Noelle estava chorando quando fez o pedido, então tentou dar um empurrãozinho a ela, mas não esperava que fosse resultar Mas, tentando se acalmar, ela tenta convencer a si mesma que é de uma espécie das mais nobres, um elfo antigo, e não terá inveja por um simples afago. E dessa forma, ela decide começar a aumentar o número de colheitas de plantas, enquanto tenta se convencer de que certamente não possui segundas intenções. Dessa forma, se passaram alguns meses, e Sylvie encontrou Allen mais uma vez cuidando dos vegetais sozinho, como se esquecesse das magias das garotas. Juntas, as duas podem fazer qualquer coisa. A alimentação e construção no geral ficaram muito mais fáceis, mas nenhuma vez Allen pediu para elas usarem suas magias, e tinha elas que usaram por conta própria. Depois desse tempo vivendo juntos, ela nota que ele realmente não parece cego por desejos, e vive como um eremita, embora ela perceba que ele tem uma obsessão por Iramis. Mas cansada de ficar apenas com suas dúvidas, ela agora quer saber o que ele quer fazer e os seus sentimentos verdadeiros. E aproveitando que ele está ali sozinho, se aproxima e pergunta qual é a razão pela qual ele as comprou. Ela quer saber o seu verdadeiro objetivo. Agora, pela perspectiva do Allen, a única resposta que passava em sua cabeça era que ele queria fazer dizer coisas com as duas, nada mais. Mas, obviamente, ele não pode dizer isso para ela. E curiosa, assim como a Sylvie, Noelle também aparece. E Sylvie fala que elas duas são de espécie rara. Agora que estão recuperadas, os seus valores são inestimáveis. Mas ele ainda as usa apenas para compensar a necessidade ao seu redor. Perguntam se ele não tem nada que queira fazer. Com essas perguntas, parece até que elas sabem o que ele quer de verdade. E após ouvir essa parte de apenas para compensar, ele fica sem entender nada, pois comida abundante e moradia ricamente mobiliada não são qualquer coisa. Elas já estão lhe provendo comida de graça. Como ele poderia pedir mais? Porque ele não pede para ela usar magia? Porque isso simplesmente o faria se sentir ainda mais patético. As duas já lhe deram comida e uma casa. Por isso, ele simplesmente não consegue aproveitar os seus potenciais. Na situação que ele se encontra, se elas pedissem para ele lamber os pés delas, não haveria outra escolha senão obedecer. Mas pensando melhor sobre isso, ele adoraria se elas pedissem para fazer isso. E enquanto pensava em uma maneira para fugir disso, as garotas, querendo mostrar do que são capazes, revelam suas magias mais roubadas para ele. Porém, isso apenas o destruiu ainda mais. E agora, revoltado, ele decide revelar a sua verdadeira intenção para ela. Ele vai falar aquilo que realmente quer fazer, ou era essa a sua intenção, pois no fim fala que quer salvar o mundo da fome. Ouvir isso pega as duas garotas de surpresa, mas sem tempo para perceber isso, o seu verdadeiro eu o golpeia por fugir mais uma vez por sua covardia. E Sylvie, ainda absorvendo o que foi dito, pensa que esse é o ideal digno de um deus, e que não é uma coisa que se admitiria assim. Além de que ele está segurando Oyami com muita força e com uma expressão distante. Mal sabe ela como ele está em uma grande revolta consigo mesmo agora. E após olhar para Noelle para confirmar se estavam pensando a mesma coisa, ambas concordam com algo. Mesmo ainda não confiando totalmente nele, Sylvie se aproxima dele e fala que irá segui-lo, pois deseja ver ao seu lado o mundo que ele quer criar. E com isso,
a sua desculpa inventada no momento se tornou o início do seu conto heróico em outro mundo. No mundo, há somente dois tipos de pessoas: perdedores e vencedores. Os que lideram e os que seguem. Aqueles que exploram e aqueles que são explorados. Pensar nisso faz Allen lembrar de sua irmãzinha Mizu e suas brincadeiras, como quando ela fazia uma troca completamente injusta, lhe dando algo que ele não gosta e lhe tirando algo que gosta, e nunca lhe dar chances para escolher. Nesse dia, Allen não a perdoou por suas brincadeiras injustas e tentou se vingar fazendo cócegas nela, mas sempre falhava em se vingar de sua irmã. Ele se pergunta se ela está bem agora, mas que, depois de tudo, acha que reencarnar não foi tão lamentável assim. No entanto, esse tempo de lembranças acontece enquanto ele estava no meio de uma conversa com as garotas, as quais o chamam de volta para a realidade. Com isso, ele percebe que sua mente foi até relembrar do passado para escapar da realidade, pois essa conversa era a continuação direta de quando ele disse que queria livrar o mundo da fome. E perguntando se ele estava ouvindo, Silk fala que eles deveriam então cultivar a terra para livrar o mundo da fome. E Allen só podia concordar agora com aquilo, enquanto a deusa assistia tudo de camarote. E enquanto Silk analisa a forma como eles devem progredir, Allen começa a pensar como diabos a Silk, com toda essa beleza intelectual, não percebeu seus motivos ocultos, chegando a pensar que, na verdade, ela percebeu sim, e está somente fingindo ignorância, para que ele fique dançando na palma de sua mão. Talvez esse seja o anúncio para o fim da sua vida de harém em outro mundo? Não, ele não pode deixar isso acabar dessa forma. E ele ainda tem um monte de conhecimento moderno na manga, que é até considerada a pessoa de maior QI da escola. Dito isso, ele então propôs que elas deveriam fazer fertilizante, coisa que elas não fazem ideia do que é. Por isso, ele rapidamente explica que é uma coisa que suplementará os nutrientes do solo que foram utilizados para o crescimento das plantas. Que mesmo que podendo crescer plantas até em terra estéril, ou seja, terra que não deveria ser possível produzir nada, isso não é algo que ela possa sustentar por muito tempo. Sylph entende muito bem, pois assim poderia usar menos mana, e podem começar a pensar na melhoria do sabor. Allen então comenta que tem algo a mais nisso tudo ainda, chamado rotação de culturas. O plano é alimentar o gado no solo empósio, e pósio nada mais é do que uma prática que consiste em descansar o solo das atividades agrícolas como forma de devolver a vitalidade da terra e evitar queda da produtividade. Neste solo, eles vão semear o trigo e, ao criar pastos para o gado, vão aumentar seu número. O gado, comendo pasto, vai criar estume para o solo. E assim, um verdadeiro ciclo, uma revolução agrícola. Aqui, o protagonista realmente farmou muito que isso. E se achando todo, enquanto continua falando, ele percebe que ela ficou completamente sem palavras. Que isso é esperado, pois não deveria haver mulher no mundo que goste de um homem vaidoso e arrogante como ele. Até que Noelle repentinamente se aproxima dele com olhos curiosos para saber mais sobre aquilo. Allen conhece muito bem esse fluxo de eventos. Desse jeito, ele vai ter seu lugar de brilhar roubado novamente. Sabendo disso, ele tenta ser firme dessa vez e fala que acha melhor ele mesmo fazer dessa vez. O que ele não esperava era que Sylph entraria no jogo. E enquanto pede para ele não fazer birra, ela coloca o dedinho no seu nariz e fala que isso não é legal. Isso deixa ele completamente desconcertado e o faz perguntar se ela então está vendo ele como uma criança bem, e o que deve significar essa piscadinha que ela deu. Enquanto ele se pergunta essas coisas, Noelle também o pegou pelo braço e pediu por detalhes sobre como fazer fertilizantes logo. Sentindo-se completamente abençoado por essas duas beldades estarem tão interessadas em seu conhecimento, Allen cede aos seus pedidos e explica tudo direitinho. Após ouvir tudo, Noelle ficou completamente fascinada, e após isso começou imediatamente. Chega o horário do almoço e Noelle finalmente aparece, pois havia sumido por um tempo. Sylph fala que já ia chamá-la, mas Noelle disse que antes disso ela quer mostrar algo para ele. Noelle simplesmente já fez diversas pás e enxada, assim como diversos sacos de fertilizantes. Ela falou que, a julgar pela explicação do Allen, e a quantidade utilizada pode variar. Por isso, ela quer que experimentem e lhe digam se precisa fazer ajuste. Olhando tal feito, Allen só podia admirar Noelle. Até que Noelle fala que, com isso, o trabalho de Allen ficará mais fácil. E só agora ele se pergunta onde se encaixa nisso. Noelle é responsável pela fabricação, enquanto Sylph é responsável pelo cultivo. Dessa forma, a única coisa que sobra para ele ser
ser o responsável pela reclamação e resiste. Mesmo que ele entenda que essa é uma função sim necessária e importante, isso não deveria ser papel de um reencarnado em outro mundo com habilidade de suporte roubado. Para ele, elas mais uma vez roubaram seu brilho e ainda lhe jogaram tarefa, e não sendo suficiente, ainda pedem por elogio. Enquanto faz carinho na cabeça de Noelle, se sentindo completamente explorado, ele percebe que pelo menos o cabelo de Noelle é fofo e macio de tocar. Agora, pela perspectiva de Sylvie, qual assistia a Allen fazer carinhos na cabeça de Noelle, Sylvie tentava falar para si mesma que não deveria sentir ciúmes, que Allen está apenas mostrando sua apreciação a Noelle, mas, interrompendo eles, ela fala que deveriam deixar para cuidar do cultivo mais tarde e almoçar antes. Assim eles o fazem, mas enquanto almoçavam, Sylvie não deixava de pensar que Allen é mesmo uma pessoa curiosa. Seu desejo de livrar o mundo da fome é realmente algo para admirar, mas que, mesmo com suas forças, ela não sente que isso é realmente possível. No entanto, após ouvir Allen falando sobre fertilizantes e rotação de culturas, ela ficou sem palavras. Como ele mesmo disse, é uma ideia revolucionária, e o que mais impressiona é a vasta quantidade de conhecimento necessário para chegar aí. Para ela, Allen, por muito tempo, lutou sozinho e continuou de forma frenética para tornar seu ideal em realidade. Agora, ela até mesmo tem certeza que a razão por ele a comprar é porque só um elfo antigo pode controlar livremente a magia das árvores. Porém, mesmo que ela pense que seja isso, ele ainda não a força a trabalhar, ou usa comandos de um mestre, e fala que respeitar a independência delas de tal forma realmente o faz uma pessoa inteligente. Allen pergunta se ela disse algo, mas Sylvie diz que não foi nada, e pergunta se eles gostariam de mais sopa, e ambos aceitam. Após isso, estava na hora de começar o trabalho, agora na perspectiva de Allen. Graças à enxada feita por Noelle, o trabalho não estava tão complicado. Mesmo que muitas coisas não tenham sido como ele queria, Allen ainda tem esperança de que deve haver uma maneira de acabar na rota de Arém, onde ele possa conseguir tudo o que quiser com sua habilidade roubada. Sua regeneração é um cheat enormemente forte que pode até mesmo ressuscitar. Não só isso, como também pode utilizar para escavar um solo fértil. E enquanto continua tentando se automotivar, falando para si mesmo coisas positivas a seu respeito, Allen se pergunta se Sylvie e Noelle vão perceber seu esforço e também elogiá-lo por seu trabalho bem feito. Ele adora dar afago nelas, mas ele também quer ser agradado e apreciado. E assim, ele continua até anoitecer. Agora, pela perspectiva de Noelle, a qual assistia entusiasmado Allen trabalhando para eliminar a fome, para ela, o motivo de ele a ter comprado foi por ser uma anã anciã. Porém, ele confia a elas tanta sabedoria sem reserva, mesmo que seja fácil usá-las para razões egoístas. Será que ele pensa que elas não vão o trair? Noelle às vezes já se pegou pensando nisso, mas agora ela percebe que não é sobre isso, e que, afinal, Allen nunca, nenhuma vez, lhes deu nenhuma ordem. E o que Allen quer delas é que caminhem juntos para um futuro distante quando seu ideal for realizado, e que o conhecimento que compartilha com elas é o resultado de seus esforços e uma prova de sua confiança nelas. Além do mais, ele é uma pessoa responsável que sempre está atenta às suas necessidades. E por isso, naquele instante, Noelle jura pelo nome dos anões anciões que ela o apoiará, e que tem certeza que Sylvie também acha isso. Mas antes mesmo dela dizer qualquer coisa para ela, Sylvie fala para Noelle que Allen é simplesmente incrível. Noelle, obviamente, concorda e fala que precisa dar tudo e para apoiá-la. Ao ouvir isso, Sylvie concorda e fala que também fará isso. E assim elas decidem que vão agir por sua própria vontade, fazendo tudo possível para tornar os ideais delas e os dele uma realidade. E sem saber, Allen estava caminhando para a tão desejada rota do Arém. Agora, de volta à perspectiva de Allen, qual estava descansando após trabalhar o dia todo, a deusa aparece quebrando completamente a quarta parede de seu mundo, somente para o chamar de patético e preguiçoso por ter ficado cansado depois de fazer tarefas tão inúteis. E Allen, já acostumado com suas visitas regulares, apenas podia pedir para ela parar de vir apenas para se divertir com sua cara. E tentando não deixar barato dessa vez, Allen pergunta se, por acaso, as outras deusas são amarguradas assim como ela, mas a mesma somente ri feito boba, enquanto fala que talvez seja isso mesmo. Não aguentando mais ela brincando com ele da forma que quiser, Allen a expulsa, mas no fim ele concorda com ela, pois estava mesmo livre e à toa. Isso porque a magia de Sylvie tem seu próprio equilíbrio. E não é eficiente ficar arando muito de uma só vez. Noelle está trabalhando em sua oficina, e fazer trabalhos domésticos não é preciso, pois a magia delas resolve isso facilmente. É então que Allen percebe que, se não tem nada para fazer, então ele só precisa inventar algo. Com isso, ele corre até Noelle e fala que tem um favor a pedir, mas que se ela estiver ocupada, porém, sem mesmo o deixar terminar de falar, Noelle concorda em lhe dar ouvidos de forma animada. Com isso, ele
ele lhe mostra sua ideia, e Noelle se aproxima para ver mais de perto. Enquanto analisa focada a ideia, praticamente usando como um apoio, Allen se pergunta se ela não percebeu isso por estar muito imersa no projeto, enquanto o mesmo estava em choque. Momentos depois, ela fala que não há tamanhos listados no projeto, e Allen fala que esqueceu, mas a verdade é que, como ele ainda não consegue ler nem escrever, saiu somente simples ilustrações. Após isso, Noelle fala que é fácil fazer, mas pergunta para o que ele vai usar isso. E meio sem resposta, Allen fala que é algo que ele precisa. A verdade é que ele quer criar esses jogos para elas aproveitarem juntas, e quem sabe ele não possa obter seu desenvolvimento que tanto almeja. Dessa forma, Noelle sai apressada para construir esses jogos. A pergunta que fica para você, telespectador, é: será que Allen se tornará aquele que explora o outro ou continuará sendo o explorado? Agora, pela perspectiva de Silk, que notou Allen e Noelle animados na oficina, estavam ambos já conversando sobre os jogos e suas regras. Noelle pergunta para que eles serviriam e Allen fala que são itens para o lazer, o que deixa Silk confusa, pois porque Allen, aquele com o objetivo de livrar o mundo da fome, perderia tempo em brincadeiras. Ela precisava perguntar a ele os detalhes. Então se aproximou e perguntou se poderia se juntar a eles. E ao ver ela, Allen solta um sorriso que, para Sylph, diz muito. Com certeza, deve ter algum significado oculto nisso que estão fazendo. Ela sabe que Allen pode até ter aquela aparência de jovem apaixonado, mas que toda essa impressão que ele passa, normalmente, é toda falsa. E o verdadeiro Allen, tendo obtido para si grande poder, é um sábio que já sofreu por anos e agora está em paz. Engraçado que a história sobre a perspectiva do que ela acha que ele é sempre muda. Mal sabe ela que ele, na verdade, é um jovem comum que está louco para criar um harém. Mas, não sabendo de nada disso, Sylph quer se tornar a força para Allen e apoiá-lo no que puder. E juntando-se a eles, Noelle pergunta como vão funcionar os jogos. E animado como nunca, Allen diz que vão começar com um jogo chamado Reverse. Nesse jogo, as peças são divididas em preto e branco. Porém, como a própria deusa diz, para aqueles que querem saber detalhes, procure no Google. E assim, Allen explica todos os jogos que criaram. E após ouvir tudo isso, Sylph estava simplesmente em choque com o tamanho conhecimento. Todos esses jogos que ele apresentou para elas tinham regras que qualquer um poderia entender e pode facilmente ver um futuro onde tanto crianças quanto adultos serão atraídos para eles. Literalmente uma mina de ouro. É então que, repentinamente, Allen fala para elas que, ao invés deles jogarem por diversão, por que não fazem uma aposta? O vencedor pode dar ao perdedor qualquer ordem que quiser. E não sabendo o plano de Allen, Sylph fica completamente perplexo, pois dar uma oportunidade aos escravos de dar ordem ao seu mestre é algo completamente absurdo. Por isso, Sylph começa a pensar em diversas coisas. Seria esse um teste para com ligação direta ao seu objetivo de eliminar a fome? Ela deve recusar para mostrar sua compreensão ou concordar? Ela não sabe. É então que Noelle a chama e fala que elas duas precisam fazer o seu melhor. Dessa forma, Sylph se acalma e volta a si, lembrando da promessa que elas fizeram para si mesmas e assim concordam em participar desse jogo do Allen. Empolgadas, as garotas falam para si mesmas que vão fazer de tudo para corresponder às suas expectativas. Com as negociações terminadas, o jogo tem início, com Allen completamente convencido de suas habilidades. E já com a mesa pronta, Sylph percebe que, como Allen é o inventor do jogo, logo ele sabe de tudo. Por essa lógica, ela não vê como poderiam vencer dele. No entanto, Allen, após alguns movimentos, deixa Sylph em choque, pois sua última jogada foi o mais ruim e tolo que poderia imaginar. E não só isso, como foi uma atrás da outra. E agora ele está em uma situação totalmente desfavorável para ele. Com isso, Allen perde para Sylph. E só lhe resta chorar, enquanto a deusa ri como nunca. E Sylph fica sem entender nada. Agora, pensando sobre como diabos ele perdeu, ela se pergunta se foi proposital e fazia parte de seu plano, que Allen não planejava ganhar, e que estas partidas foram apenas pretexto para elas lidarem em ordem. Esses jogos são uma mina de ouro, e a situação financeira deles não dá tempo para simples brincadeiras. Seria esta uma tarefa para obter fundo para a sua causa? Então a ordem que precisam dar só pode ter uma. E agora, após suas vitórias esmagadoras contra seu mestre, as duas fazem seus pedidos. Sylph quer se registrar na guilda dos mercantes e Noelle quer ter o direito de propriedade para estes jogos de recreação. Allen fica calado por um tempo e Sylph pergunta se essa era a resposta certa. Mal sabiam elas que Allen estava calado esse tempo todo, pois pensava que elas iriam pedir para que ele as libertasse. E após respirar fundo, ele concorda com seus pedidos.
No fim, o seu plano foi completamente por água abaixo. E ele, um veterano, perdeu para novatas e teve seu plano malicioso arruinado. E agora, na cidade para realizar os pedidos delas, Allen se pergunta se então, por elas continuarem com ele, teria porque elas na verdade não o odeiam. Mal sabia Allen que elas já estão no seu harém, só falta ele ter iniciativa. Eufórico, Allen decide comprar algumas coisas e Sylvie percebe que ele parece estar se divertindo. E olhando ele conversando com Noelle, agora ela se pergunta se com isso ela se aproximou mais dele, mesmo que um pouco. Essa cifra é muito fofa, não tem como. 2 semanas se passaram depois do registro de Noelle e Sylvie em suas guildas, e Allen agora está obcecado por Shogi, um dos jogos que ele criou neste mundo. Recentemente, ele vem jogando bastante com Sylvie, e ao chamar ela para mais uma partida hoje, Sylvie aceita e fala que será um ótimo aquecimento para sua mente. Essas simples palavras já o destrói, e ele consegue imaginar ela facilmente o chamando de fraco. Mas não importa o que ele ache, o resultado sempre é o mesmo. E o ganha tranquilamente e Allen inventa desculpas de que não levou a sério. Após isso, Noelle aparece e chama Sylvie para saírem logo. Antes de sair, Noelle fala que vão à capital hoje novamente e que vão voltar antes do jantar. Dessa forma, Allen fica sozinho sem fazer nada mais um dia. Deitado, frustrado, ele começa a pensar em outro plano com base nos seus conhecimentos modernos. Ele dará uma viagem direta para a rota do romance. O seu plano agora é simples: criar o algo. Com o corpo em chamas, vem a razão solta. Depois disso, ele só precisa continuar seguindo o fluxo e então chegará lá. Porém, acabando com suas fantasias, a deusa aparece novamente e pergunta se já está só novamente. Ele fala que as duas foram para a capital, como ela bem deve saber. E a deusa então diz que elas têm feito isso muito ultimamente. Isso é o suficiente para fazer Allen abrir os olhos e perceber que também não vê elas fazendo compras. Então, por que elas estão fazendo isso? Eles nem mesmo têm dinheiro para gastar de qualquer forma. E dando um checkmate completo na cabeça de Allen, a deusa fala que, quem sabe, elas não estão apenas abandonando seu mestre, que não é confiável e pelo qual perderam o amor e foram trabalhar longe de casa. Refletindo só agora sobre isso, Allen nota que pode mesmo ser isso, pois mesmo que eles tenham conseguido cortar os custos com alimentos, ainda não podem lhe dar o valor de viver no luxo. Noelle e Sylvie são adultas de verdade. Por isso, é claro que elas gostariam de comer comidas deliciosas e se divertir com roupas bonitas. Enquanto elas possivelmente estão trabalhando sabe-se lá com o que, ele está ali como um velho que faz jogos e só ele quer jogar. Com isso, após alugar um triplex na cabeça de Allen, a deusa se retira como se seu trabalho estivesse feito, deixando Allen paranoico com sua imaginação fértil, o que o faz imaginar se elas não estariam trabalhando com coisas ilegais por aí. Imaginar tal coisa é o suficiente para Allen sair louco correndo até a capital, e negando acreditar que elas estejam fazendo tal coisa. Ele corre sem olhar para nada na cidade, pensando somente que ele falhou com elas e que agora vai trabalhar duro. E ao encontrar Sylvie e Noelle, Allen, ainda desesperado, fala que elas podem impedir qualquer coisa que quiserem, enquanto pede em sua cabeça para que elas permaneçam com ele. Repentinamente, Sylvie cai em lágrimas e Allen fica sem entender nada, enquanto tenta recuperar o fôlego após essa longa corrida. Ele se pergunta se elas tiveram vidas tão difíceis que precisavam conter lágrimas e fala para elas esperarem que ele vai tirar o dinheiro da sua conta. O problema nisso é que ele não tem mais quase nada na sua conta, pelo menos era como estava, pois agora Allen tem 3 milhões em sua conta, o que o deixa paralisado ao saber. Sylvie então fala que colocou diligentemente a taxa de uso dos jogos de recreação na sua conta, e ao finalmente olhar para a cidade, seja na guilda ou nas ruas com as crianças, idosos, mercadores e aventureiros, todos estavam com algum de seus jogos. Sylvie explica que, para obter os direitos sobre os itens, elas vinham discutindo com a guilda dos mercadores e então fizeram um contrato com eles e com um espírito sagrado. Com isso, no momento em que os jogos se tornarem mais e mais populares, a guilda vai aumentar seu ranking e depositar sempre na sua conta bancária um valor. A explicação de Sylvie entrou por um ouvido e saiu pelo outro, pois ele queria mesmo era saber o porquê dos olhos de Sylvie ainda estarem cheios de lágrimas. E ainda confuso, ele fala que, então, eles deveriam ir comprar coisas primeiro, qualquer coisa que elas quiserem. E ao olhar uma para a outra, ambas concordam e parecem pensar na mesma coisa. Dessa forma, Sylvie agradece e então vão ao primeiro lugar, o segundo e assim por diante. Quando Allen percebeu, eles já tinham comprado mais de 50 escravas. Ellie, Tina
Vê? E é que mais se destaca entre elas, Aura. Essa Aura aí vai farmar, hein? Todas são de uma beleza anormal. E o harém com o qual ele tanto sonha estava agora na sua frente. Sylph e Noelle então falam que agora ele é o chefe da aldeia Allen e esperam muito dele, enquanto o mesmo se pergunta o que diabos elas estão planejando. Agora, Allen tem a responsabilidade de proporcionar sustento para mais 50 lindas garotas. Já em casa, deitado, Allen agora se pergunta como chegou nisso. Em apenas um dia, ele conseguiu mais 50 garotas para cuidar. Ele cometeu algum erro? Quando se pergunta isso, ele logo percebe que não tem culpa alguma. E sim as duas. Sylph e Noelle é quem são responsáveis por isso. E voltando algumas horas antes, no mercado de escravo, para o momento onde Sylph estava escolhendo dedo a dedo todas elas. O vendedor tenta dar uma desperta para cima dela, mas Sylph, sendo mais inteligente que ele, logo aponta que elas estavam feridas. Por isso, deveria ter o preço diminuído em ao menos 2 dígitos. Assistindo a esse show de negociação, Allen percebe que Sylph até mesmo tratou de usar termos que não demonstram fraquezas e compaixão, justamente para se manter em igualdade, diferente de Allen, que foi completamente emocional. E perceber isso o deixa revoltado consigo. O ponto é que Sylph está discutindo com esse veterano, mas está tão na vantagem que parece como tirar doce de criança. De repente, uma das que ela conseguiu tropeça, mas Sylph a pega de forma elegante antes que caia no chão. A pequena garota, envergonhada, pede desculpas por isso, mas Sylph a acalma e fala que ela não precisa ter pressa. E o protagonista, ainda assistindo a isso, fica admirado, pois ela fez algo que ele dificilmente conseguiria, mas que ele queria muito fazer. Com isso, Allen nota que Sylph não é só bonita, inteligente, estilosa e cheira muito bem. Ela tem uma habilidade roubada de agricultura e ainda é uma ótima negociante. Pensando sobre isso, agora ele se pergunta assim, então, não seria ela a protagonista? Ele mal consegue chegar aos pés dela. Ele é um reencarnado ali, então deveria ser mais respeitado. No entanto, naquele momento, as garotas estavam completamente focadas nas compras. Noelle pensa a longo prazo e escolhe mesmo aquelas que ainda não possuem um talento despertado. Enquanto elas discutem a melhor coisa a se fazer, Allen ainda está ouvindo de como um mero NPC e percebe que Noelle fala como se tivesse uma skill de análise roubada, coisa que ele não sabia, o que vai só ocultando sua presença cada vez mais. E voltando para o presente, Allen se vê completamente perdido, pois as coisas estão avançando rápido demais. Por isso decidiu chamar as garotas para conversarem sobre as estratégias futuras e ele não ficar mais excluído assim. Agora, pela perspectiva de Sylph, ela estava mais nervosa que nunca, mas tem certeza que não deveria haver nenhum mal-entendido. Afinal, Allen aprecia os seus esforços. Porém, lembrando daquele momento que ele disse que compraria qualquer coisa para ela, Sylph lembra bem que não conseguiu evitar as lágrimas, mas se pergunta se ele as viu. Independente disso, para ela, ele pode perguntar o que quiser. Sylph também confessa que esteve sempre muito preocupada se decepcionou ele ou não, pois tendo recebido todos esses itens de recriação, ela pensou que deveria ganhar muito com eles, e que, se Allen fosse com tudo, ela tem certeza que ele poderia sair com um lucro de mais 2 dígitos no final da soma. Ela lembra também que Allen não tentou interferir. Ao invés disso, ele a chamava para jogar jogos todos os dias, e sempre deixava ela ganhar, para depois reclamar que não jogou a sério, que de jeito nenhum o criador de tudo aquilo seria tão fraco. Com certeza ele perdeu apenas para prepará-la para lidar com comerciantes. Com isso, a gente percebe que ela já está completamente apaixonada, no entanto, por uma versão completamente idealizada do Allen. Coitado. Mas tentando recobrar a compostura antes de chegar ao quarto dele, ela afirma para si mesma que vai manter esse lado dele em segredo, mas que escravas como elas, na maioria dos casos, são seres explorados que trabalham até não poder mais. Porém, Allen não as tratou assim, e sim a acolheu gentilmente. E não deve haver ninguém que não gostaria de estar nas suas mãos quentes e gentis. Mal sabe o protagonista o que está perdendo sem tomar logo essa iniciativa. Mas já em frente à porta do quarto de Allen, Sylph afirma para si mesma que tem certeza que ela e Noelle fizeram ótimas escolhas comprando o pessoal necessário para realizar seu objetivo. Por isso, repete para si e deve se orgulhar de si mesmo. Com isso, pergunta se pode entrar. E Allen as recebe e pede para não ficarem nervosas e sentarem onde quiser. No entanto, ambas recusam a oferta de se sentar.
e permanecem. E voltando para a perspectiva do Allen, o mesmo não entende o motivo da recusa, mas que talvez seja porque não querem ficar muito tempo no quarto de um homem ou que talvez esteja fedendo. De qualquer forma, ele pede para elas relaxarem e deveriam começar falando sobre os itens de recriação. Ele fala que elas foram ótimas no que fizeram, quanto por dentro pensa que mesmo que elas o tenham roubado suas conquistas, deveria pelo menos as elogiar. E com isso, de forma nem um pouco forçada, Allen fala que está orgulhoso delas como seu mestre. Ele faz isso para demonstrar reconhecimento de seus feitos antes que elas possam acabar se revoltando e pedindo para irem embora. E para isso, ele pode até mesmo deixar a sua tentativa de sair do clube dos virgões em segundo lugar, pois ainda existem outras ideias para o futuro. Porém, as garotas falam que não é preciso a elogiarem, que na verdade não fizeram nada para serem elogiadas. Ouvindo isto, ele se pergunta se por acaso estão de brincadeira. Mesmo depois de fazerem 3 milhões, ainda demonstram estar esperando por algo. Um olhar de expectativa. Algo que ele não gosta muito, mas que não importa agora. E então Allen diz que vai lhes contar seus planos futuros. E a deusa, vendo que ele estava ficando mais nervoso, se intromete e fala que deve ser porque seu quarto está fedendo. E ele só pode pedir para ela deixar de ler somente. Allen então diz seus planos. Primeiro, eles recuperarão o dinheiro gasto e quando elas pagarem suas dívidas, irá remover os seus brasões de escravo. Por isso, eles devem se esforçar na agricultura e no comércio, que todos vão trabalhar e que todos receberão salários e assim cada menina não terá que sofrer pagando essa dívida. Após isso, pergunta o que elas acham dessa ideia. Para ele, não há o que se reclamar, pois os escravos receberão suas liberdades, enquanto Sylph e Noel colherão o dinheiro. E só de pensar em como seria a responsabilidade de fornecer sustentação para 50 garotas, já lhe dói a cabeça. Mas a sua ideia não agrada nada a Sylph e Noel, e não entendem essa sua ideia de querer deixar as outras irem após usar sua habilidade de cura roubada. E ele deve ver também o valor futuro nelas após florescer. E seria muito maior do que o valor gasto nelas agora. Sendo atacado com argumentos de rejeição, Allen só conseguia pedir para se acalmarem, enquanto as mesmas continuam perguntando sobre seu objetivo. E o objetivo dele, na verdade, é muito simples. Ele só quer macetar elas duas, mas não pode simplesmente dizer isso. E como não pode dizer isso, fala que somente não quer tirar vantagem das outras garotas por serem escravas. O que ele quer são camaradas, que andem ao seu lado por vontade própria, ao invés daquelas que não podem desobedecer ordens, mas que, caso houvesse garotas que quisessem ficar após pagar suas dívidas, ele não se importaria. Com isso, ele então explica seu plano completo. Sua ideia é: Noel e as outras anãs construirão ferramentas e fertilizantes, enquanto as elfas, amadas pela natureza, aumentarão a produtividade do cultivo de yame, trigo e soja. Com esses 3 pilares que mencionou, eles passarão a desenvolver novos produtos e vão obter fundos usando a guilde dos comerciantes. Ao ouvir tudo isso, as garotas ficam sem palavras, e ele se pergunta se funcionou o que ele falou, enquanto percebe que Sylph suspirou. Após suspirar, ela fala que achou que não poderia se surpreender mais com nada, mas que estava novamente errada. Dito isso, ele então diz que vai também se permitir agir como quiser. Concordando com ela, Noel e Sylph se retiram, e para o Beta Allen não sobra nada. Agora, na perspectiva de Sylph, a mesma estava completamente envergonhada de ter agido de forma tão boba. E ela não só não sabia o que Allen verdadeiramente buscava, como também não conseguiu lhe dar uma resposta, que não conseguiu se manter com postura à altura de seu mestre. Neste momento, ela só consegue se perguntar se o decepcionou. Ele vai até ela perguntar se estava bem. Só assim se acalma. Já mais calma, Sylph agora percebe que a ideia de Allen até faz sentido, considerando sua personalidade apresentada. Seria óbvio que ele não iria querer escravos. Noel concorda com a lógica, mas diz que é fato que ele salvou todas aquelas garotas usando da sua habilidade roubada. Garotas essas que Noel e Sylph fizeram questão de escolher baseada nas suas erros do passado. Ele as salvou de bom grado e agiu de forma gentil com todas. Mas Sylph, ainda inconformada, fala que mesmo assim ele deveria ser mais ganancioso. E Noel concorda com ela e fala que as garotas que elas compraram ainda estão todas confusas. Refletindo que vai ter que explicar tudo para as garotas depois, Sylph também espera que todas entendam a gentileza e inteligência do Allen, mas que também vai ficar de olho para ele acabar não seduzindo elas. E por ter ficado viajando nas ideias por muito tempo, Noel chama por Sylph e então ela vai até as garotas explicar tudo. Chegando lá, Sylph fala que, como
compensação pelos trabalhos delas, todas vão receber um salário, e pergunta se elas possuem alguma dúvida. As garotas, vendo que essas condições eram boas até demais para elas, perguntam se isso estava certo e que não queriam causar problemas para seu mestre. Com isso, Yuffie percebe que a gentileza de Allen chegou até elas por meio do seu modo de agir. Orgulhosa de seu mestre, Yuffie responde que é assim que Allen é, por isso elas devem se acostumar com isso rapidamente. As garotas continuaram confusas, e então outra mão se levantou para perguntar. A garota, antes de prosseguir, pergunta antes de se não poderia chamar Silk de forma mais informal, ao invés de senhorita Silk. E ela concorda. A garota que levantou a mão chama-se Aurora, e ela queria saber se, então, elas não vão precisar oferecer serviços extras. Se é que me entendem, né? Silk responde e reflete ligeiramente que Aurora também é uma elfa antiga, assim como ela. E não só isso, como também tem a mesma idade. Após responder essa dúvida, as garotas ficam ainda mais confusas. E Silk pensa que entende isso, pois sua raça é admirada como símbolo de beleza. Seria mentira não dizer que se orgulham disso. Não quer dizer que gostariam de entregar seus corpos para um homem desconhecido, mas que nem mesmo ser alvo de atenção faz com que duvidem de sua atratividade. E essa situação é vergonhosa para elas. Elas são uma grande contradição. Yuffie reconhece isso. Ainda confusa, Aura então pergunta se Allen por acaso não gosta de mulheres. E Silk responde que não, porque a faz lembrar rapidamente das vezes que pegou Allen olhando para partes dela. E confessa que até mesmo acaba fazendo movimentos de forma a tentar seduzi-lo propositalmente. Mal sabe o Allen que está perdendo. A Sylph propositalmente dando todos os sinais para ele. Mas mudando logo de assunto, Sylph fala que apesar das coisas parecerem inacreditáveis demais, Allen nunca machucaria ninguém sem motivo. Ela jura pela sua santa árvore sagrada e pede pela colaboração de todas. Notando tamanha determinação da Sylph, elas começam a se acalmar e pergunta se Aura concorda com isso também. E Aura responde que sim, e que Allen despertou seu interesse. E com isso vamos parando por aqui. Caso tenha gostado e quer mais parte desta obra ou recaps no geral, deixe o like, um comentário e, se possível, hype o vídeo para que mais pessoas vejam. Até a próxima!